Olá, queridos amigos e irmãos, paz seja com todos. Graças a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos concede e aqui estamos para aprender um pouco mais da palavra de Deus. No dia de hoje estou gravando a aula em um local diferente daquele que é de costume gravarmos. Estou na cidade de Piedade, num horto municipal. Sim, viemos passar alguns dias com meu sogro, que recentemente passou por uma cirurgia, pelo qual eu peço a oração de todos, e eu optei por não tirar a liberdade da família de conversar à vontade, à altura que quisessem, para gravar a aula em um local mais tranquilo, aparentemente mais tranquilo, e um local muito bonito, diga-se de passagem. Mas vamos à aula de hoje, não sem antes fazermos uma breve oração. Querido Pai, te agradecemos por este dia que o Senhor nos concede. Pedimos a tua misericórdia sobre cada um de nós. Visita as nossas vidas e os familiares de todos aqueles que estão nos ouvindo. Visita também aqueles que nós conhecemos, aqueles que amamos. Visita também os nossos inimigos, Jesus. Dá-lhes paz, se revela-te a eles e coloque em cada coração a tua presença neste dia, Senhor. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. A iluminação talvez não esteja adequada, o som muitas vezes vai sofrer aí alguma variação, que estamos em um ambiente aberto e eu não sou técnico de som. Então, mas isso não é impedimento para nós fazermos a obra de Deus. O que veremos hoje? Sequência de nossa aula: Jesus, você, eu e Mateus, capítulo 5. O que veremos? Uma introdução. A quem foi dirigido o primeiro grande discurso de Jesus? Interpretação das bem-aventuranças e uma conclusão. Introdução. O Evangelho segundo Mateus é conhecido como o dos ensinamentos de Jesus. Sim, os ensinamentos de Jesus são apresentados em 5 grandes discursos principais. Mateus relata, diferentemente de Lucas, em um outro momento, o discurso de Jesus, o Sermão do Monte, que Lucas chama de Sermão da Planície, ou o Sermão das Bem-aventuranças, onde Jesus começa a descrever características de um cidadão do reino dos céus. Sim, de um cidadão, de um homem, de uma mulher que vive nesta terra já desfrutando dos benefícios do século vindouro, ou da vida pós-morte, ou da eternidade. Vamos à aula de hoje. Primeiro, capítulo 5 de Mateus, versículo número 1. A quem foi dirigido o primeiro grande discurso de Jesus? Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Então, Jesus viu uma multidão que o seguia, e foi até um local onde seria mais fácil lhe transmitir os seus ensinamentos. Aproximaram-se de Jesus os seus discípulos, mas não só os seus discípulos. Uma multidão se dirigiu e se aproximou de Jesus. Muitas vezes nós somos levados a acreditar em coisas que nos disseram, sem a preocupação de conferir se aquilo é ou não realidade. Estamos aqui diante de uma cena bastante interessante. Jesus ensinando seus discípulos e outros que também não eram seus discípulos. Jesus está em pé, mas essa figura, apesar de inspiradora, de bonita, de motivadora, ela está errada. Jesus não estava em pé, Jesus estava assentado ensinando. Mas, irmão Marcelo, o que tem a ver se estava assentado ou se estava em pé? Estou só procurando mostrar que há uma importância, há uma diferença sutil em algumas coisas. Em relação a estar assentado ou estar em pé, pouca diferença faz. O importante ali era o ensinamento que Jesus estava transferindo. Mas poderia não ser algo sem importância, que você deixasse passar despercebido. Muitas vezes nós recebemos
muitas informações e não temos o cuidado de checá-las. A palavra de Deus diz que Paulo, o apóstolo Paulo, quando pregou em Bereia, os bereanos examinavam cada palavra que Paulo falava. E a Bíblia os chama de mais nobres que os demais. De que tipo de pessoa você é? Você é uma pessoa nobre? Se você é uma pessoa nobre, você não vai aceitar as coisas como as pessoas te dizem. E vou além, nem mesmo aquilo que eu te digo, sem antes conferir se o que eu estou falando está de acordo com a palavra de Deus. Aprenda a ser uma pessoa nobre. Examine tudo aquilo que te chega aos ouvidos. Confira se está de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver, despreze. Jesus dirigiu as suas palavras aos seus discípulos e a toda uma multidão, não só de seus seguidores, mas também aos curiosos. Jesus colocou a eles algumas bem-aventuranças. O que seria uma bem-aventurança? Uma felicidade muito grande. Jesus usou exatamente a mesma expressão que os gregos utilizavam para se referir à felicidade dos deuses do panteão em que eles criam, do conjunto de deuses, do conjunto de crenças que eles tinham. Os gregos criam em vários deuses e eles se referiam à felicidade desses deuses em um patamar muito mais elevado que o dos humanos. Opa, volta aqui a câmera. Pronto, agora encaixou. Obrigado. Então vamos lá. Ser bem-aventurado é ser bem feliz. É ser extremamente feliz. É ser mais que feliz. Tudo bem? Vamos prosseguir. Às vezes vamos ouvir alguns passarinhos. Pelo menos eu estou ouvindo, talvez vocês estejam também. Canto muito bonito. Então, Jesus abrindo a sua boca, passou a ensinar. A quem Jesus ensina? Aqueles que querem aprender. Ninguém é obrigado a aprender. Aquelas pessoas estavam ali voluntariamente. Jesus não impôs aqui os seus ensinamentos. Jesus não começou os seus ensinamentos dizendo: olha pessoal, é o seguinte, quem não fizer desse jeito será fulminado. Nada disso. Jesus transmitiu a sua palavra com muito amor. Jesus colocou os seus ensinamentos de uma maneira em que as pessoas não se sentiam obrigadas a segui-los, mas sim constrangidas. E qual a diferença? Uma pessoa obrigada é aquela que faz algo contra a sua vontade, por uma imposição. Jesus estava dizendo aqui: muito felizes serão aqueles que fizerem isso que eu estou dizendo. Jesus não estava impondo um castigo contra aqueles que não quisessem obedecer. Aliás, vou fazer uma colocação aqui. Jesus nunca se dirigiu de maneira rude e áspera a qualquer um que tenha se dirigido a ele contrito, que tenha se dirigido a ele arrependido, que tenha se dirigido a ele com sinceridade. Jesus era duro, era ríspido, era muito rigoroso em relação às pessoas que queriam se justificar diante dele, dizendo que não eram tão ruins assim e que, na verdade, até eram pessoas boas, segundo os seus pontos de vista. Jesus, ele tratava asperamente aqueles que queriam se justificar, aqueles que se diziam muito bons, que não precisavam da ajuda dele. Então, se você quiser se aproximar de Jesus, arrependido, saiba que independentemente do teu pecado, Jesus está de braços abertos para te acolher. Uma palavra de amor e mansidão. Agora que você já sabe que os ensinamentos de Jesus foram dirigidos não somente aos seus discípulos, mas também a você, vamos a estes primeiros ensinamentos que ele deu. Hoje veremos somente as bem-aventuranças. Nas próximas aulas prosseguiremos com os demais ensinos do capítulo número 5 do Evangelho de Mateus.
Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é uma pessoa pobre de espírito? Há uma certa confusão que muitos fazem aqui. A expressão pobre de espírito admite mais de uma interpretação? Sim, admite mais de uma interpretação, mas não neste trecho que Jesus ensinou. Alguns dizem que pobre de espírito é uma pessoa mesquinha que dá valor a coisas que não são tão importantes, que foca seus objetivos em bens materiais e não busca coisas mais importantes além da matéria, coisas espirituais ou até mesmo intelectuais. Pessoas pobres de espírito são pessoas gananciosas que só querem ver o seu próprio bem. Não, mas não é esse tipo de pobreza de espírito que Jesus está se referindo aqui. Jesus aqui está se referindo a pessoas que são pobres de espírito e por ter esta pobreza deveriam ser muito felizes. Mas que pobreza que pode gerar uma felicidade? Eu vou explicar agora. A pobreza daquele que reconhece que o seu espírito necessita da presença de Deus. A pessoa que reconhece que não é autossuficiente para lidar com as questões espirituais, mas depende de uma direção divina, de uma iluminação divina, esta pessoa é bem-aventurada. Em outras palavras, e de uma maneira mais simples, aqueles que não são arrogantes, aqueles que não são orgulhosos, esses são os pobres de espírito, que nós podemos também, de certa forma, entender que são os humildes de espírito. As pessoas que não são arrogantes, as pessoas que não são orgulhosas. Então vamos lá, arrematando. Jesus disse que bem-aventurados são os pobres, os humildes de espírito, os não orgulhosos, porque deles é o reino dos céus. Se você for uma pessoa que é humilde de espírito, que não for arrogante, que não for orgulhosa, o reino de Deus está te aguardando. Aliás, você já pode desfrutar do reino de Deus no presente momento. Mas saiba que, após esta vida terreal, algo de maravilhoso te espera. Ser pobre de espírito é reconhecer que não podemos viver sem Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, qualquer um que chora será consolado? Não. Mas não foi isso que Jesus disse? Sim, Jesus disse: bem-aventurados que choram. Mas vamos ao contexto dos ensinamentos de Jesus. Este versículo está inserido em um contexto onde as pessoas a quem ele se dirige são pessoas que têm motivo para chorar? Sim, mas por que eles têm motivo para chorar e até choram? Por conta dos outros ensinamentos que vão fechar a conta, mostrando em que sentido Jesus disse que essas pessoas que choram seriam consoladas. A pessoa que chora porque tropeçou, acertou a quina da cama com o dedo da unha encravada e começa a chorar, seria a essas pessoas a quem Jesus se dirigiu? Não. Jesus se dirigiu a pessoas que são entristecidas por conta de seu comportamento em seguir os ensinamentos de Jesus. Sim. E não somente isso, mas aqueles que também choram nesta vida por conta das dificuldades que passam, por conta da tristeza que o pecado causa às pessoas. Jesus disse que os que choram serão consolados. Não é todo choro que receberá o consolo, mas se você chora, se você tem uma vida dedicada a seguir os ensinamentos de Cristo, a seguir Cristo, eu posso te dizer que até o choro da batida do dedo com a unha encravada na quina da cama vai ter consolo. Mas não é o choro de qualquer pessoa. Vamos lá. Não é qualquer choro. Não é o choro de qualquer pessoa que vai receber consolo, mas o choro daqueles que choram aos pés de Cristo, fazendo a vontade de Deus, independente do motivo. Eu acho que agora eu consegui deixar um pouquinho mais claro.
Por que devem ser felizes aqueles que choram? Mas não há um paradoxo? Um abraço, Pastor Cássio, novamente aqui, se fazendo lembrar com sua clássica palavra. Daqui a uns dias eu vou estudar um exemplo para dizer a palavra paradigma também. Por enquanto é só um paradoxo. Seguindo. Aqueles que choram serão consolados. Parece uma contradição. Paradoxo é uma contradição. Sim. Então, aqueles que choram serão consolados. Jesus não poderia evitar que nós chorássemos? Não. O choro faz parte da vida. A alegria também. Mas Jesus dá uma certeza de que aqueles que choram ao lado de Cristo, como este desenho que eu coloquei aqui ao lado representa, eles serão consolados. E consolados por quem? Pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Há uma promessa para aqueles que andam com Jesus, para aqueles que decidem seguir os seus ensinamentos, que é receber o consolo do próprio Cristo em suas vidas. Promessa maravilhosa de Deus. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão torna o crente, torna o cristão, torna o ser humano apto para evitar pelejas. Nem sempre a mansidão foi interpretada como uma virtude. Na verdade, para alguns, nem o é. Sim, já que você questionou, eu vou responder. Respondendo aqui, se eu sou manso, me esforço para ser manso. Marcelo, você não é manso? Eu não disse que não sou. Mas você disse que também não disse que sou. Não disse que não sou, não disse que sou. Eu me encaixo naquela frase que diz: estamos em obra para melhor atendê-lo. É uma luta contínua. Sim. Não é fácil. É um esforço que você emprega. E por que nós empregamos um esforço em ser manso e em não revidar quando somos atacados muitas vezes? Porque nós temos uma promessa da parte de Deus. Em outras palavras, seria isso daí. Aqui. Devemos agir como uns bananas de vez em quando? Sim. Às vezes devemos ser como algumas mulheres dizem que alguns homens são. Como que é? Como pão de forma. Casca dura, miolo mole, fácil de dobrar. Não que nós sejamos casca dura, miolo mole, fáceis de dobrar, mas muitas vezes nós devemos agir desta forma, em não mostrar o rigor que gostaríamos até de mostrar para resolver um problema. Devemos lembrar do que Jesus disse e sermos mansos e humildes de coração. Não é fácil. Entre nessa luta comigo e com certeza Jesus vai nos dar a vitória. Mansidão não é uma fraqueza. Quem é manso é muito forte, porque tendo força para revidar, não revidar, só mesmo o Espírito Santo de Deus para te dar força para não revidar, para não virar a mesa, para não dar um tapa na mesa e dizer, olha aqui. Não. Jesus Cristo, ele nos ensina a mansidão. Não é fácil. Tenho tropeçado muitas vezes nisso, mas não é pelo fato de tropeçar que eu desisti de ser. Insisto, e vou chegar no final da minha vida uma pessoa mansa. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você tem fome de justiça? Você é uma pessoa que fica inconformada com a injustiça? Parabéns, você será farto. Sim, tanto justiça divina quanto justiça social, justiça humana. Se você sente fome e sede de justiça, se você quer justiça, tem um detalhezinho. Lembra do versículo que nós acabamos de ler? Sermos mansos. Nada de sermos como este indivíduo aqui do lado. Tá certo? Participou de um filme, Frank Castle, conhecido como O Justiceiro. Saía fazendo justiça com as próprias mãos. Nada disso. Ele tinha fome de justiça.
Mas da forma como ele agiu, ele jamais ia se fartar. Justiça feita com as próprias mãos não farta ninguém, não satisfaz. Ela vai causando, ela vai provocando no coração de quem faz justiça com as próprias mãos um abismo, um buraco cada vez maior, que nunca será preenchido. Então, nunca pense em fazer justiça com as próprias mãos. Esqueça. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Os que têm, os passarinhos aqui confirmando isso. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Se você tem fome, o que é ter fome? É uma das necessidades básicas, se não a mais básica do ser humano. Alimentar-se. A fome, essa necessidade de fome e sede. Sede. Para dar exemplo. Quem tem fome e sede de justiça? A fome, em um estado mais avançado, em um estágio mais avançado, ela provoca até dor. A necessidade provoca um sofrimento. Aqui Jesus está dizendo que aqueles que sentem um desejo tão grande de justiça, a ponto de se entristecer e de chorar, sentir a dor na alma, uma angústia verdadeiramente, não devem esses fazer justiça com as próprias mãos, mas devem aguardar em Deus. Deixar que Deus decida algumas questões de sua vida. Não é para você cruzar os braços e deixar a vida caminhar. Você pode agir, mas com mansidão, com temperança, com calma. Você não pode fazer justiça com as próprias mãos. A Bíblia diz lá no livro aos Hebreus que de Deus é a vingança e Ele vai recompensar. Jamais pensem em vingar-se. Eu sei, os pensamentos vêm, mas você tem que ter nesta hora a mansidão e refrear o teu instinto de partir para cima e arrebentar com o adversário. A Bíblia diz que de Deus é a vingança e Ele recompensará. É a promessa de Deus. Você não se vingue, não deve buscar vingança. Você será farto da justiça, mas se não se vingar. Se você se vingar, vai ficar complicado. Você não sabe a medida correta para exercer a vingança. Você pode se vingar a mais ou a menos. Deixa Deus cuidar desse assunto. Não seja vingativo. A palavra de Deus diz que a justiça de Deus é uma justiça eterna e a lei de Deus é a verdade. A minha justiça não é a verdade, a tua justiça não é a verdade, a justiça de Deus é a verdade. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quer receber de Deus misericórdia? Seja misericordioso com as pessoas. Sim, não seja uma pessoa impiedosa. Não seja uma pessoa que retribui olho por olho, dente por dente. Não. Os ensinamentos aqui estão mostrando como deve ser o comportamento de alguém que quer andar com Deus e desfrutar de uma alegria que os gregos reconheciam que nunca um homem tinha experimentado. Como dissemos no início da aula, Jesus está dizendo para que aquelas pessoas que falavam o idioma grego na época, em sua grande maioria, o Império Romano é quem dominava, mas porque tinha derrotado o Império Grego. Então, o grego era um idioma comumente falado ali. Jesus está usando uma expressão para dizer para aquelas pessoas: vocês ouviram os gregos dizendo... Não, não é que tem essas palavras. É como se Jesus dissesse assim. Os gregos se referem à alegria dos deuses como uma alegria extrema, muito maior que qualquer ser humano poderia desfrutar, pois é esta alegria que eu vim trazer para vocês. Basta seguirem os meus ensinamentos. Quem quiser, siga. Quem não quiser, fique à vontade. Jesus não impôs aqui nenhum juízo sobre aqueles que não seguissem. Jesus colocou as promessas para aqueles que o seguissem.
Então, quer encontrar misericórdia? Seja misericordioso. Não importa o pecado que você tenha cometido, volte-se para Cristo, que Ele terá misericórdia de você. Mas trate também as pessoas com misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é uma pessoa limpa de coração? O coração sem sangue, ele é branco. Eu não sabia, descobri esses dias. Também nunca tinha parado para pensar como que seria o coração sem sangue. Vi uma figura, uma foto, achei interessante. Mas não tem nada a ver com a aula, né? Tudo bem, vamos prosseguir. Uma pessoa limpa de coração. Uma pessoa que não tem maldade no coração. Uma pessoa que é pura de coração. Uma pessoa que tem o coração benigno, com intenções boas. Porque há pessoas que fazem o bem e não têm boas intenções. Sim, há exemplo de pessoas que fazem o bem, mas não têm boas intenções. É o que comumente se diz, está com segundas intenções. Está praticando um ato de bondade, mas quer tirar proveito daquela situação. Por favor, Jesus está dizendo que aqueles que são limpos de coração, eles receberão uma recompensa, eles verão a Deus. Na verdade, todos verão a Deus, mas este ver a Deus, como Jesus disse aqui, é ver e estar com Deus. Porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Seremos julgados, sim. Todos havemos de comparecer diante do grande trono branco de Deus, que há de julgar os vivos e os mortos quando este julgamento acontecer. Aqui, esses limpos de coração são aqueles que andarão com Deus. Se você não sabia, está esclarecido agora. Bem-aventurados pacificadores. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é ser um pacificador? Não é somente não procurar guerra. É procurar evitar a guerra. É procurar levar a paz onde você estiver. Então, diferente de só estar em paz, é tentar provocar a paz, ou, em outras palavras, levar aqueles que estão em guerra a estarem em paz. É nesse sentido que Jesus está dizendo: aqueles que procuram levar a paz às pessoas, estes serão chamados filhos de Deus. E quem não levar a paz, quem levar a guerra? Filho do capeta. Ué, se não é filho de Deus, é filho de quem? Foi Jesus que disse. Não são todos os que são filhos de Deus. Aliás, a palavra de Deus diz que Jesus veio para que era seus e os seus não receberam. Ali, o povo judeu na época. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Interessante. Então, João diz que aqueles que receberam Cristo é que são filhos de Deus, de modo específico, sim. E quem não é filho de Deus? É criatura. Tem muitas criaturas neste mundo andando. Por quê? Não agem como filhos de Deus, não querem ser filhos de Deus. Ah, mas todos viemos de Deus. Todos viemos de Deus. Mas Deus não quer ter filho ilegítimo. O que eu quero dizer com isso? Quem não quer obedecer não recebe a classificação de filho de Deus. Simples. Prosseguindo. E já em direção ao final. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A quem pertence o reino dos céus? A qualquer um que sofre perseguição? Não. Aqueles que sofrem perseguição por conta de serem justos e seguirem os ensinamentos de Cristo. Você duvida que pessoas são punidas por serem boas? Pois é, acontece. Nos dias de hoje também. Pessoas más, pessoas que não são filhas de Deus, elas fazem mal àqueles que são bons.
desde o início da humanidade, desde o primeiro casal de filhos. Quando eu digo casal, eu digo por conta de serem dois, não homem e mulher. Desde os primeiros filhos, vamos dizer então dessa forma que fica melhor. Desde Caim e Abel. Abel fez uma boa ação. Caim o matou por uma boa ação que tinha feito, por ter feito algo para Deus. Nos dias de hoje, infelizmente, também. Mas Jesus dá uma palavra de ânimo. Quando vocês forem perseguidos, quando sofrerem, por causa da justiça divina. Não porque foram lá e fizeram justiça com as próprias mãos. Justiça com as próprias mãos não é recompensada por Deus. Não vá fazer justiça com as próprias mãos, depois ser ameaçado, ser perseguido e dizer: meu é o reino de Deus, porque estou sendo perseguido por conta da justiça que eu fiz. Não. Você está equivocado. Você está redondamente enganado. Somente receberão o reino dos céus aqueles que sofrerem perseguição por obedecerem os ensinamentos de Cristo. Muitas vezes isso pode custar a vida de algumas pessoas, como custou na antiguidade e nos dias de hoje ainda, em alguns países, tem custado. Em alguns países de maneira sistemática, o extermínio verdadeiramente de cristãos. Sim, verdadeiramente um extermínio de cristãos. E em outros países onde o cristianismo não é perseguido de maneira sistemática e oficial, a perseguição também acontece. Sim, e quando nós dizemos perseguição por causa da justiça, esta perseguição ela tem vários níveis, desde um simples bullying na escola ou na universidade, como até mesmo a perda da própria vida nesta terra por ensinar e seguir os ensinamentos de Jesus. Mas Jesus disse: se isso acontecer com vocês, fiquem tranquilos. O reino dos céus é de vocês. Jesus nos garante. Então, se você é perseguido por causa da justiça, independente do nível de perseguição, saiba de uma coisa: Jesus Cristo reservou um local especial para você. E já para finalizar, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Aqui Jesus está explicando o versículo anterior. Se te injuriarem, te perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de Jesus, há uma recompensa. Mas só se mentindo eles falarem mal contra você. Agora, se você for uma pessoa que faz coisa errada e falarem mal de você, você não tem recompensa. Você está recebendo já a paga por aquilo de mal que você fez. Então, é somente quando mentirem contra nós. Não vai fazer algo de errado, fazer uma trapaça, cometer uma fraude e depois vir a ser preso, ser castigado, ser punido e dizer: estou sendo perseguido. Não, você está sendo perseguido porque você merece se fizer isso. Mas Jesus está dizendo: se mentirem e te acusarem de coisas que você não fez. O que é uma injúria? O que é um crime de injúria? Alguns confundem calúnia, injúria e difamação. Então vamos lá. Injúria é quando eu falo algo contra você, por exemplo, e te faço sentir mal por causa daquilo. Calúnia é quando eu atribuo para você um crime que eu sei que você não cometeu. Então, muitas vezes, você pode ser caluniado. Alguém falar que você roubou um objeto, sendo que sabe que você não roubou. Isso é uma calúnia. Injúria é eu atribuir algo a você que te faça sentir vergonha, que te faça ficar constrangido e que não é correto. O que é difamação? É levar uma má fama daquela pessoa. Então Jesus está dizendo, e aqui neste versículo se encaixam estas três situações: calúnia, injúria e difamação.
Aqui Jesus está explicando, mas são tipos de perseguição. Se você for injuriado, caluniado, difamado, perseguido, enfim. Jesus está dizendo: se a perseguição se levantar contra você, por você ser meu discípulo, saiba que você será recompensado. Você já foi criticado por causa de Jesus? No trabalho, na faculdade, na universidade, em casa, entre os amigos? Saiba de uma coisa: se você foi já perseguido, Jesus tem recompensa para você. Muitos perderam a vida. Você está me ouvindo? É porque não perdeu a tua vida. Então não se desanime. Quando te criticarem, fique firme. Lembre-se das palavras de Jesus, que finalizo com este versículo. Jesus disse: se essas coisas acontecem com vocês, exultem e alegrem-se, porque é grande o vosso galardão. A recompensa de vocês é grande nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus está dizendo que é para vocês mais que se alegrarem, é para exultarem. Mas como eu vou me alegrar se eu estiver sofrendo? Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Depois alguém me corrija se eu estiver errado em relação ao versículo, mas eu creio que é o versículo 12. Diz que nós devemos nos alegrar na esperança, sermos perseverantes na tribulação e perseverarmos em oração. Vamos lá. Alegrarmos-nos na esperança. A palavra de Deus não diz que nós devemos nos alegrar com aquilo que nós vemos aqui. Embora não seja errado nós nos alegrarmos com as coisas boas que vemos. Não é errado. Mas devemos ser pacientes na tribulação. E é nesses momentos de tribulação que nós devemos nos lembrar do que a parte A do versículo diz. Devemos nos alegrar na esperança. Sim, a nossa alegria, se estiver na nossa esperança, naquilo que nós esperamos, com certeza nós não seremos frustrados. Nós não permaneceremos com uma tristeza grande em nossos corações. Jesus está nos chamando a atenção, falando: olha, preste atenção, preste atenção. Se alegrem. Mas Jesus, eu vou me alegrar em quê? Olha a situação. Se alegrem na esperança. Na esperança. O reino dos céus me aguarda. Jesus vai me consolar. Ele enxugará as minhas lágrimas. Com certeza você se alegrará quando começar a trazer à tua memória estas promessas que Jesus fez. Enquanto o mundo critica aqueles que agem dessa forma, Jesus está dizendo: parabéns, meu servo, parabéns, venham receber o reino. Vocês passaram pelas dificuldades da maneira como eu havia dito para vocês. Então, agora, alegrem-se de verdade, muito mais ainda. Jesus disse que nós devemos já nos alegrar com a esperança. Essa alegria é meio maluca. O mundo não entende isso. E quando eu digo o mundo, eu digo aquelas pessoas que não querem compreender a palavra de Deus. Como que você vai se alegrar em um momento de dificuldade, de tristeza, de luta, de angústia? É possível, sim, o teu espírito pode se alegrar, se você voltar os teus olhos para a esperança. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível. Alegrai-vos, exultai, pulai de alegria. Deixa Deus colocar um sorriso nos teus lábios. A situação não está permitindo isso, mas creia, se alegre na esperança. Deus diz que você pode se alegrar. Há momentos de tristeza nessa vida e não é errado nós chorarmos. Não é em todo momento que saltaremos de alegria. Jesus não saltou de alegria quando chegou ali ao túmulo de Lázaro. A palavra de Deus diz que Jesus chorou por causa da morte do seu amigo Lázaro. Mas a alegria veio em seguida. Permita que Deus coloque um sorriso em teu rosto. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa. Pensa numa recompensa grande. Não chegou nem perto
daquela que Deus tem preparado para você, que é muito maior que isso. Se alegre, pule, exultai, mais que se alegrar, pule de alegria, porque é isso que Deus tem preparado para você. Mesmo nas dificuldades, qual é o nossa orientação? Nos alegrar na esperança. Vamos pensar na esperança e não no presente momento. Conclusão. A ação moral depende tanto dos motivos como das ações. Jesus diz que nós devemos ser puros de coração. Nós devemos fazer as coisas desinteressadamente, não de maneira interesseira, para colher frutos nessa terra. Não, devemos ser bondosos com as pessoas, porque há uma recompensa para nós no céu. Não vamos focar nas coisas desta terra, a nossa recompensa. A palavra de Deus diz que onde estiver o nosso tesouro, estará também o nosso coração. E que Jesus nos orientou, e nós passaremos por estes versículos em breve, que nós devemos ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Vamos juntar tesouros no céu. Os discípulos de Jesus são aqueles que aceitam a sua ciência, seu conhecimento, seus ensinamentos, que aderem ao seu reino e são estudantes de seus ensinamentos. Jesus diz: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Você é uma pessoa de Deus, está ouvindo a palavra de Deus. Se esforce para colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Assim vocês serão filhos de Deus e discípulos de Jesus. As bem-aventuranças mostram como seremos abençoados se fizermos delas a nossa regra de vida. Se esforce para colocar em prática as bem-aventuranças. Sim, você será mais que feliz praticando-as. Por fim, trouxe aqui este versículo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Aqui a palavra de Deus dizendo que é bem-aventurado ou bem feliz aquele que lê, aquele que ouve e aqueles que guardam. Guardam onde? Guardam no coração. Guardar a palavra de Deus é praticar a palavra de Deus. Se você não pratica, você não vai ter esta felicidade. Se você praticar, você terá esta felicidade. Não há como eu te descrever uma fruta. Por mais que eu carregue a minha descrição de detalhes, se você não experimentá-la, você não vai saber como que é aquela fruta. Eu não tenho como te dizer que uma laranja é muito doce. Eu não tenho como te explicar. Mas você tem que experimentar. E aí, depois de experimentar, você vai perceber que também você não consegue descrever uma fruta tão doce como aquela que você experimentou. A palavra de Deus é da mesma forma. Você tem que experimentar. Faça o teste essa semana. Se esforce para fazer aquilo que Jesus ensinou nesta primeira parte do primeiro grande discurso que ele fez. Tenho certeza que você experimentará como eu tenho experimentado esta bem-aventurança. É o que tínhamos para hoje. Deus vos abençoe. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana e, de presente neste dia 25, contemple Jesus com um presente que ele deseja muito receber. Que é a tua vida. Entregue a tua vida a Cristo. Decida segui-lo. Ele não precisa de dinheiro, de presentes, senão de que você seja obediente a Ele. E como você consegue fazer isso? Comece pelas bem-aventuranças. Faça uma oração. Peça para que Jesus te ajude a segui-lo. E desfrute desta felicidade. É o que tínhamos para hoje. Deus te abençoe. E até a próxima aula.